Boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas, e sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. E para todos os cristãos, né, nós estamos vivendo já a Semana Santa e hoje, terça-feira, que antecede a celebração da morte e ressurreição de Jesus, é o terceiro dia da Semana Santa no cristianismo ocidental e o quarto no cristianismo oriental, que conta também com o sábado de Lázaro, anterior ao domingo de Ramos. Portanto, que a gente possa aproveitar esse momento da Semana Santa, como ontem eu coloquei aqui, no início da semana, na verdade, mas o segundo dia já da Semana Santa, porque o primeiro dia é domingo de Ramos. A gente quer aproveitar esse momento justamente para aquela reflexão que é tão importante e é tão necessária na vida de cada um de nós, né? Que a gente aproveite toda essa semana em família para refletir, para agradecer a Deus acima de tudo e principalmente, né, para fazer esse renascimento que é tão necessário na vida de cada um de nós. Olha, gente, nessa terça-feira, daqui a pouquinho, a gente também vai estar falando aqui no nosso Alô Doutor de um assunto que interessa muito no nosso dia a dia, saber detalhes sobre o nosso intestino grosso. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que está aí o seu intestino, hein? Você tem problemas de diarreias no dia a dia? Você tem prisão de ventre? Aí muita gente, você vai falar sobre isso? Vamos falar sobre isso, sim. Daqui a pouquinho, o doutor Sidney Chalub e a doutora Arlene estarão aqui conosco falando a respeito daquilo que muito interessa a você, a sua família, que são assuntos relacionados, problemas relacionados com o bom funcionamento ou não do nosso intestino grosso. Então, se você tem perguntas a fazer, começa a usar o nosso WhatsApp, na tela da Band, já o nosso número, para você fazer aí o seu questionamento. Gente, a gente já aproveita esse início de programa para fazer um giro. Vamos saber as últimas informações na área da segurança pública aqui na cidade de Manaus. Portanto, para nossa reportagem na tela da Band. 5 elementos vão ser apresentados a partir de agora aqui na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, localizada no bairro Alvorada. Esses elementos participaram de 2 latrocínios, roubo seguido de morte. Os crimes ocorreram no dia 10 de fevereiro. Jackson Passos de Souza, 24 anos. Jordan Gato de Araújo, 18 anos, conhecido como Manaus. Felipe Silva, 33 anos, o Paulista. Renildo Gomes de Castro, 28 anos, conhecido como Coelho. E Gabriele Santos Paiva, 19 anos, a Gabi. São acusados de terem participado da morte de Antônio Monteiro Filho, 74 anos, e Alane Souza Monteiro, 26 anos. De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, Adriano Félix, Jacques foi preso na quarta-feira, dia 2 de março, no bairro Redenção. Jordan foi preso em Santarém, no estado do Pará, no dia 9 de março. Felipe foi preso na última quarta-feira, dia 16, no bairro Santa Etelvina. Renildo foi preso na manhã da última segunda-feira, dia 14, durante ação policial no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Já Gabriele foi presa na manhã desta quinta-feira, dia 17, em via pública, na Avenida de Djalma Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da cidade. Adriano Félix informou que os infratores chegaram por volta das 19 horas e 30 minutos ao estabelecimento comercial, localizado na rua Orion, no conjunto Ica Paraíba, bairro Adrianópolis, zona centro-sul. Neste veículo, modelo Gol de placas JWT 1605, cor prata, dirigido por Jackson, com o intuito de roubar o local. O Jordan foi o responsável por atirar no pai e no filho, né? O filho, no momento, ele alega na delegacia que o filho resolveu pegar um canivete dentro do armário e, por isso, ele efetuou os disparos. E no momento que ele atingiu o filho, o pai reagiu, pegou a arma, quando foi atingido também por um disparo de arma de fogo na cabeça. Era uma pistola, segundo ele, informou na Delegacia de Roubos e Furtos, .40, e após o fato se evadiu para o município de Santarém. Foi quando a equipe da DRF já estava esperando chegar no porto. Isso justifica também? Claro, nada justifica a morte, né, de um cidadão de bem, trabalhador, que já estava com esse mercadinho há alguns anos. Era bem quisto por toda a comunidade, como percebemos durante as investigações. E mais importante é que a Delegacia de Roubos e Furtos deu uma resposta aí para amenizar a dor dessa vítima, dessa senhora que perdeu tanto o marido quanto o filho nessa ação criminosa. E todos serão encaminhados para a cadeia pública, responderão por latrocínio, associação criminosa, tendo em vista que o Jordan
foi apreendido pela DRF na época em que era menor e participou do latrocínio na distribuidora Ótimo, onde ceifou a vida de duas vítimas também, né? Um ex-policial militar e um funcionário da distribuidora, e menos de 45 dias depois tirou a vida de duas vítimas, dois trabalhadores. Obrigada, Ademilton, pelas informações. Lembrando que os 190 e 181 são números importantes que você precisa ter aí na sua agenda, caso precise acionar, portanto, a área de segurança pública aqui do Amazonas. Vamos falar aí sobre o seu intestino. Como é que anda, hein? Tem problemas de prisão de ventre, diarreias. E aí, você toma muita água, sabe que isso pode ajudar também a você ter um bom funcionamento do seu intestino grosso? Então, já a gente tira dúvidas aqui no nosso Alô Doutor desta terça-feira. Já estamos de volta e hoje é terça-feira, dia do nosso Alô Doutor, aquele dia que a gente aproveita para tirar dúvidas e colocar a saúde em primeiro plano, né? Para isso, é claro que a gente está recebendo aqui o nosso querido amigo flamenguista, sempre, doutor Sidney Chalub. Doutor Sidney, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, satisfação retornar. E hoje eu quero abrir o dia dando um abraço e um beijo para a dona Dendite, que ela sempre me cobra. Nossa querida, madrinha sempre. Maravilhosa. E dando um grande beijo e alô para toda a população parentinense, porque hoje nós temos uma parentinense aqui. É isso mesmo. Orgulho de estar aqui hoje com uma parentinense falando e esclarecendo sobre doenças do intestino. Olha só, nossa querida filha de Parintins, doutora Arlene Pinto, ela é gastroenterologista. Tudo bem, doutora Arlene? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Conceição. Bom dia, professor Chalub. Bom dia, Parintins. Estou feliz de estar com esse espaço agora. Ok. E olha, gente, hoje a gente vai estar falando aqui no nosso Alô Doutor a respeito do aparelho digestivo. Agora, desse aparelho que a gente está mostrando todo ele já há algumas semanas, a gente vai falar sobre o intestino grosso. Doutora Arlene, vamos logo para a tela da Band para a senhora explicar para a gente ali melhor como que funciona esse intestino grosso. Então, por favor, pode ir para a tela. A doutora Arlene vai falar para a gente o funcionamento do intestino grosso dentro do sistema digestivo, não é isso, doutora Arlene? Pois não? Isso. Na verdade, o aparelho digestivo, o processo da alimentação e digestão começa pela boca, passa pelo esôfago, estômago, passando pelo intestino que a gente chama de fino, delgado, até concentrar no intestino grosso, que vai fazer o trabalho final dessa digestão com a formação do bolo fecal e eliminação através do reto. Agora, tem muitas pessoas que acabam tendo problemas aí no dia a dia em relação ao bom funcionamento desse aparelho como um todo, mas principalmente no que se refere à parte do intestino grosso. Vamos já trazer para esse bate-papo aqui o nosso repórter Gesso Guerra, saber dele, né? Porque é muito comum as pessoas terem problemas aí de diarreias, outros de prisão de ventre. E você, meu querido Gesso, como é que está aí o seu intestino grosso? Está funcionando direitinho? Já passou por algum desconforto intestinal, Gerson? Pois é, né, Conceição? Que situação, né? Acho que todo mundo, ou quase todo mundo, já passou por uma situação vexatória de desarranjo intestinal, a famosa diarreia. Eu, quando me alimento fora de casa, Conceição, por exemplo, eu procuro observar a manipulação dos alimentos. Em casa, nós procuramos lavar bem as verduras, frutas e legumes. E você, telespectador, você sabia que o intestino grosso mede 1,5 metro? Só para você ter uma ideia, essa jovem aqui, ela tem 1,48 m. O intestino grosso é a parte final do tubo digestivo e é responsável pelo importante processo de absorção da água, o que determina a consistência do bolo fecal. Por isso, precisamos manter o organismo hidratado, evitando uma falha no sistema digestivo, desencadeando uma constrangedora diarreia. Você já teve uma diarreia inesperada, aquela que não dá tempo de pensar? Com certeza, já tive. Você já teve algum desarranjo intestinal, a famosa diarreia? Já, várias. Você costuma lavar bem os alimentos antes de levar à boca? Às vezes, só. É necessário que a pessoa lave antes de levar na boca. As mãos e os alimentos, isso é correto. Com vinagre, com bicarbonato
Eu uso essas coisas para fazer limpeza. Ao comprar o alimento, você toma cuidado com o local, com a higiene, por exemplo? Tomo. A diarreia é uma manifestação fecal comum, podendo ser definida pela presença de várias evacuações ao dia, geralmente com fezes de consistência diminuída, ou pela eliminação de mais de 200 gramas de peso fecal ao dia. Olha, Conceição, a diarreia ou desarranjo intestinal realmente é uma coisa muito vexatória. Há quem brinque dizendo o seguinte, que às vezes a diarreia é mais rápida do que o pensamento e a luz. Mas para tratar desse assunto, nós vamos voltar com você, Conceição, aí no estúdio, para o Alô Doutor, que vai explicar tudo sobre a infecção intestinal, sobre esse problema que acomete as pessoas. Olha, é até difícil voltar depois de uma afirmação dessa, não é, doutor Sidney? Mas é verdade o que o Gerson acabou de colocar, lavar bem os alimentos, as mãos, e a questão da diarreia, não é, que acaba atingindo tantas pessoas com muita frequência. A diarreia é uma coisa muito comum e assim, principalmente as diarreias infecciosas, que é aquela diarreia aguda. Eu já queria começar com a Arlene, colocar uma coisa do dia a dia, que eu gosto muito do mito ou verdade. É mito ou verdade que toda diarreia tem que ser tratada com antibiótico ou não? Ou então quando é que se trata antibiótico na diarreia aguda? É mito. Antibiótico, ele é uma droga que, se você usar de livre vontade, livre espontâneo, o paciente acaba criando resistência. Então, ele tem casos bem selecionados. Por exemplo, idosos acima de 60 anos ou, independente da idade, pacientes com comorbidades. Por exemplo, hipertenso, diabético, enfisema pulmonar, pacientes também que é considerado imunossuprimido, como HIV, cirrótico, que realizou transplante, pacientes de prótese biológica, ou pacientes adultos jovens que apresentem sinais de toxemia. Toxemia a gente entende como febre, calafrio, prostração, um ruim estado geral. Ok, doutora Arline, a gente ouviu agora na reportagem do Gerson algumas pessoas dizendo, não, eu costumo lavar bem as mãos, lavo os alimentos, mas no dia a dia nem sempre isso é possível, né? Muitas pessoas não conseguem voltar para casa para fazer o almoço ou para realmente poder fazer a sua alimentação na sua própria casa. Que tipo de orientação a senhora pode dar nesse momento para que, mesmo comendo fora de casa, tendo que fazer uma alimentação fora de casa, a pessoa não corra esse tipo de risco? São 3 pontos importantes. O primeiro é a lavagem das mãos. Segundo, a origem desses alimentos, saber se realmente foi bem lavado. E o terceiro é observar o próprio local que você está se alimentando, né? O ambiente em si, onde é, porque o alimento pode até ter sido lavado, mas de repente aquele prato, aquele talher. Então é um tipo de cuidado permanente, é isso? E a conservação do alimento também é fundamental, Conceição, porque nós vemos um ambiente muito quente. E vou dar um exemplo, uma maionese que é feita pela manhã, se você vai comer no final da tarde, ela ficar exposta em um ambiente não refrigerado, isso também são fatores que impõem risco à diarreia aguda, que é no caso diarreia infecciosa. Ok, muita gente querendo tirar dúvida, vamos às ruas logo, começar aí os nossos questionamentos, vamos lá. Doutor, meu nome é Luciano, eu queria saber o que devo fazer para evitar a diarreia. Tem como evitar a diarreia? Bom, a principal forma de diarreia aguda é, como já foi comentado, causada por enterobactérias, que são derivadas justamente do mau processamento de alimentos e da falta de higienização das mãos. E outro fator importante também é o consumo da água durante o processo da alimentação. Essas enterobactérias também podem estar presentes na água contaminada. A gente vai agora já começar atendendo aqui muitas perguntas que estão sendo feitas pelo nosso WhatsApp. Então aqui a Carla Parentes, do bairro Floresta, no Manoa, Florestal Manoa, pergunta se a mastigação e a hidratação podem colaborar para o bom funcionamento do intestino grosso. E aí, doutora Arlene? A mastigação e a hidratação ajudam no intestino grosso ou não? 100%. Também é importante observar a ingesta de fibra. Fibra, por exemplo, presente em granola, chia e vários outros vegetais. Então faz a diferença também. A gente falou muito aqui, né, doutor Sidney, a respeito da mastigação. Às vezes a gente come tão apressado que isso vai representar lá no final esse bolo
fecal, como a senhora falou aí, e isso faz a diferença, doutor Sidney. A gente até ia colocar uma imagem na semana passada, acabou não tendo condições